Momento de meditação. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Na casa do fariseu. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, o versículo 47. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, profeta de Deus, o irmão Brana, no parágrafo 85 em diante, ele disse: mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu, ele o convidou a vir. Na de Simão, um fariseu, e tinha preparado um grande jantar, e o fariseu queria provar-lhes que ele não era profeta. Assim, ele estava lá atrás, brindando com seus copos e seus cálices, todos os finos perfumes na casa. Você vai encontrar aí em São Lucas, capítulo 7, o versículo 36 aos 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou,
pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho por mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o profeta de Deus continua dizendo: e Jesus tinha passado pelo servo de lavar os pés e tinha se sentado aqui, e sujo, o fedor do campo nele, onde os animais tinham estado ao longo do caminho, em suas vestes. É por isso que lavavam os pés naqueles dias. E veja, a primeira coisa, quando uma pessoa era convidada a uma casa lá na Palestina, quando usavam aquelas sandálias, a primeira coisa que faziam era lavar os seus pés e então dar-lhe algo para pisar em seus tapetes. Os grandes tapetes e coisas tais eram bonitos. A próxima coisa que se fazia, eles então lhe davam um pouco de azeite na mão e, extraído de um pequeno botão que se encontrava distante na montanha, o botão da rosa. Depois que a rosa morre, ela deixa o botão e finos perfumes, e eles o esfregam no rosto, e aqueles raios diretos do sol palestino são horríveis. E veja, isso cria um odor, e então quando você o faz, então o anfitrião vem à porta e ele os beija no pescoço e faz que se sintam bem-vindos. Como aqueles servos deixaram Jesus passar sem lavar seus pés, ou lhe dar azeite para ungir, ou mesmo lhe dar um ósculos de boas-vindas? Mas havia uma pequena prostituta lá na rua. Todos aqueles carolas lá agora, o grupo todo não o reconheceu, e uma pequena mulher
de má fama. Ela deu uma espiada, talvez através do portão, e o viu sentado, esquecido. É assim que ele está hoje, entre um bando de religiões também, esquecido, mal acolhido, indesejado, imundo, sujo, santo rolador. Eles chamam isto algum tipo de pessoa que não está em seu juízo perfeito, um adivinho, telepatia mental ou algum tipo de nome maligno. Jesus com os pés sujos, mau cheiro, e hoje eles também dão nomes. E Jesus: chegarei a isto em alguns minutos, disse. Falar uma palavra contra o Filho de Deus vos será perdoado, mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa, uma palavra nunca vos será perdoada. Está vendo? O Espírito de Deus nos filhos de Deus fazendo a mesma coisa. Falar uma palavra contra o Espírito de Deus no irmão, na irmã, nunca será perdoado. Mas ali, aquela pequena mulher viu que ele necessitava ser atendido e ela entrou rapidamente. Foi e apanhou um vaso de alabastro cheio de azeite. Provavelmente o tinha comprado com o dinheiro da sua prostituição. Oh, que coisa! Mas que foi isto? Ela deve ter pensado: ele é profeta. Mas lembro-me de outra mulher na minha condição, outro caráter como o meu. Ela teve a oportunidade e o reconheceu e foi perdoada lá no poço de Sicar. Ela estava lembrando da mulher samaritana com 5 maridos e ela pensou: e se somente puder chegar a ele, eu sei quem ele é, eu lhe prestarei um serviço. Se os demais não me importa o que eles façam, eu lhe prestarei um serviço. Eu reconhecerei que ele é o Filho de Deus. Ela correu para dentro, ela chegou bem perto dele e se sentiu tão culpada. É assim que um verdadeiro pecador arrependido se sente em sua presença, culpado. Ele nunca está culpando o outro, mas ele sente-se culpado. Essa mulher não estava culpando aquela mulher lá de Sicar, a samaritana. Ela estava lembrando que ela teve uma oportunidade e ela também poderia ter, se sentindo culpada, nunca culpando ninguém. O verdadeiro cristão se sente culpado no mínimo, culpado no máximo. Ele nunca culpa ninguém, mas ele culpa a si mesmo, culpado no mínimo, culpado no máximo. E as lágrimas começaram a cair, e ela estava tentando escondê-las. Elas caíam sobre seus pés, ela ia ungí-lo, mas as lágrimas estavam caindo sobre seus pés, e ela começou a enxugá-los.
e chorando e enxugando-os com as mãos, e seus pés foram ficando lambuzados com a sujeira que estava neles. E se você quer realmente crer nisto, com o fedor dos animais da trilha, todos caminhavam na mesma trilha, e ali estava o fedor nele, sentado ali, e suas lágrimas estavam se derramando sobre seus pés, e ela estava tentando enxugá-los, e ela não tinha toalha. Qual é a beleza e honra da mulher? São seus cabelos. É por isso que muitos de vocês, mulheres, hoje o cortam todo. Isso é errado. Ela apanhou o cabelo e começou a lavar seus pés e enxugá-los, seu bonito cabelo, tomando o fedor dele sobre si, levando seu opróbrio, o fedor, sobre a sua cabeça. Oh, que coisa! Você não quer levar o seu opróbrio, levando o seu vitupério, a vergonha da cruz? Aí é quando você reconhece quem está na sua presença. Está vendo? Nossas irmãs teriam quase de ficar de ponta cabeça para juntarem suficiente cabelo para fazer isso. Assim ali, ela lhe lavou os pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça, e lhe beijou os pés. E aquele velho Simão de pé lá atrás disse: eu posso até vê-lo perder a compostura. Ele não reconheceu quem ele era. Disse: eu lhes disse que ele não era profeta. Se fosse profeta, ele reconheceria que tipo de mulher está perto dele. E Jesus nem sequer moveu um pé, ele só a observou, e ela estava assustada. Então, depois que ele terminou, ela de lhe prestar o serviço, ele olhou, disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Tu me convidaste a vir aqui, tu me trouxeste aqui, em outras palavras, um trunfo em tua manga. Tu quiseste me exibir, tu quiseste provar que eu não era o que sou, e tu, quando me trouxeste aqui, tu devias ter me lavado os pés, mas não lavaste. Tu devias dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Tu não me recebeste com ósculos de boas-vindas, e esta mulher, desde que estou aqui, lavou-me os pés com suas lágrimas e os enxugou com o seu cabelo, e constantemente tem beijado meus pés desde que estou aqui. Tem uma coisa contra ti, Simão. Então ele se virou para ela. Posso simplesmente imaginar vê-la ali de pé, e seus olhos grandes e bonitos, todos manchados, e seu rosto, e onde ela tinha gordura e pó da estrada no rosto, e ela pensou: agora, será que errei? Será que errei? Ele disse: e te digo a ela, seus muitos pecados estão todos perdoados. Vai em paz
Que foi isto? Ela reconheceu sua oportunidade. Está vendo? Ela fez isto, ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não o fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. E o que isto fez? O que isto liberou para ela? Perdão. Liberou para ela perdão dos seus pecados. O que isto fez também? Liberou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era profeta. Ele sabia quem ela era. Também liberou alegria e poder e vida eterna. Liberou isso. Oh, povo de Deus, não seja como o fariseu que estava censurando aquela mulher, condenando-a internamente, acusando-a. Enquanto isto, ela estava carregando seu opróbrio, toda suja, seus cabelos sujos, seu rosto sujo, levando-se o fedor, o opróbrio, e olhando para ele. Será que o rei, como diz o profeta, eu posso ver aquele rosto sujo, mas ali estava o perdão, ali estava ela recebendo perdão dos seus pecados, vida eterna. Oh, e dando sermão para o fariseu, ele está dando sermão para os fariseus de hoje, até hoje, e salvando o pecador, perdoando, como ele perdoou o ladrão do lado direito da cruz, e diz: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Deus os abençoe. Nunca seja um fariseu, condenando-a, censurando-a, mas seja como esta mulher que prestou serviço para Jesus. Preste o serviço para Ele, leva o seu opróbrio, a sua vergonha, o seu opróbrio. Deus os abençoe. Culpado no mínimo, também é culpado no máximo. Amém.